Recebemos em nossos estúdios hoje o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSDB. Uma boa noite para você. Obrigada pela presença aqui conosco. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vice-prefeito, queria primeiro dar início, falar justamente desse período de transição agora. Sabemos que está agora pouco, uma reunião entre o futuro governador que vai assumir agora, Ratinho Júnior, e a atual Cida Borghetti do PP, uma reunião já para dar início a esse processo de transição. A gente sabe também que existe, de certa forma, uma comunicação que é preciso, entre governo e o município. Como que está essa relação hoje? Sim, no primeiro que nós torcemos, para que seja uma transição tranquila, como está parecendo ser entre o governador eleito Ratinho Júnior e a governadora Cida Borghetti. E Curitiba já se colocou à disposição do novo governador, o prefeito já esteve com ele. E Curitiba, na nossa gestão, está tendo um histórico de bom relacionamento com o governo do estado. Isso é bom porque quem ganha é a população, porque os recursos estão vindo para a prefeitura. E nós já temos, como não poderia ser diferente, a boa sinalização do governador eleito Ratinho Júnior, que será isso porque os partidos, tanto o Greca como o PSDB, apoiar PMN e PSDB apoiavam a candidatura da Cida Borghetti, mas isso ficou para trás, foi na eleição e como eu disse, o governador eleito já deu sinais, já teve com o prefeito e eu tenho certeza que seria assim, pelo estilo de governar que o governador Ratinho colocará, e que será uma relação boa de parceria. Curitiba, tendo seus projetos, vai apresentar ao governo do estado, não tenho dúvida que conseguirá recursos de financiamento, fundo perdido que tiver disponível, para ter essa boa parceria de gestão entre o governo do estado e a prefeitura. Então, as perspectivas são ótimas, tenho certeza. Isso é muito importante. Agora, falando sobre o partido do senhor especificamente, PSDB, Relação com o governo de hoje, a gente sabe que houveram muitas denúncias, em relação principalmente ao ex-governador Beto Richa. Como que ficou essa questão, a relação do próprio partido com justamente a pessoa, o político Beto Richa, que ainda está no PSDB? Não, veja, isso é uma coisa que tem que ser tratada. O ex-governador ele fez um bom mandato no governo do estado. Eu acho que as questões que ele tem que tratar com a justiça têm que ser tratadas. Isso é uma coisa que ele tem que tratar à parte. Nós, o PSDB nacional, teve um recado grande das urnas, forte, e é preciso, sem dúvida nenhuma, uma grande revitalização no partido. Esses dias tive a honra de, como prefeito em exercício, visitar o governador eleito de São Paulo, João Dória. Falamos dos projetos que o governo do estado, que ele implementará no governo do estado. Ele é um gestor que tem muito a contribuir, já foi prefeito da capital, São Paulo. Então eu fui lá para bater papo, conversar com ele. Eu acho que ele é uma grande liderança nacional. E isso precisa ser discutido agora para frente, O PSDB precisa, sim, de novos quadros, de uma nova conversa, se fortalecer novamente, entender o recado das urnas, isso que é importante. E eu, como sou um jovem e me orgulho disso, tem muito trabalho a ser feito e nós precisamos entender o recado das urnas e trabalhar sempre em frente, a favor das pessoas, com comunicação direta. Eu uso muito as redes sociais para prestar contas do meu trabalho, seja qualquer rede social. Então, estou sempre à disposição dos eleitores e é assim que tem que ser, radicalmente contra a corrupção, e tem que trabalhar com transparência. É isso que eu procuro fazer na minha gestão como secretário e vice-prefeito. A gente viu que nessa eleição, acho que mais do que nunca, a rede social deu um recado aí, os eleitores, de certa forma, a rede social ajudou a eleger muita gente, muitos dos políticos. Agora, falando em eleições, já que eu entrei nessa questão das redes sociais, cogita-se na próxima eleição aí municipal, a candidatura foi dita primeiro do delegado Francisquini, também queria saber do senhor se já se fala nisso, se existe, de repente, uma possível já interesse em reeleição, do Greca, como que está essa questão? Porque a gente sabe que as articulações de bastidores já começam muito antes. Realmente as especulações começam muito cedo e o que eu vou falar não é uma conversa simplesmente, mas a verdade é que está cedo ainda para se discutir isso. Nós temos ainda 1 ano e meio, pelo menos, de gestão. Então, mesmo a nossa gestão, com o prefeito Rafael Greca liderando, tem feito um bom trabalho. Nós transformamos a cidade
graças a Deus, num bom canteiro de obras, bastante coisa avançando. Estamos chegando no fim do segundo mandato com bons avanços. Então, se tiver boas aprovações, é óbvio que terá essa conversa para uma possível reeleição, mas ainda é cedo. E os nomes que estão aí, como você falou do delegado Francischini, que fez uma grande votação para deputado estadual, expressiva, a maior da história do Paraná para a candidatura de estadual. Então, é claro que é um nome que já se coloca, mas todos têm direito de colocar seu nome agora. Falar qualquer coisa concreta agora é muita especulação, porque tem que virar o ano, tem que começar o novo governo, tanto estadual quanto federal, tem o ano inteiro que vem ainda pela frente, muito trabalho, 2020, que é quando as coisas começam a clarear um pouco mais. Então, temos que aguardar um pouquinho mais, mas é importante que nós estamos trabalhando bastante. Já vamos entrar nos trabalhos. Antes, eu queria situar alguns pontos, né, que a gente sabe que nós também, como mídia, temos trabalho de cobrar, né, repassar isso para a população. O senhor esteve no governo, né, como prefeito interino agora, né, na ausência do prefeito Rafael Greca. Queria saber de alguns pontos do plano de governo, de início lá atrás, que ainda quero saber como que estão esses pontos. Primeiro, comissionados, que existia, uma das promessas da campanha era o corte de 40%. Como que está isso hoje? Sim, isso nós estamos discutindo ainda internamente com a Secretaria de Administração, o IMAP, né? Nós tivemos uma redução na nomeação de cargos em comissão. O cargo comissão, ele não é simplesmente um apadrinhamento político, é sim algum técnico que você possa trazer, pessoas de confiança que você possa trazer para a administração, para que te ajude na administração. Lembrando que muitos dos cargos políticos que temos na cidade de Curitiba, muitos são funções gratificadas também de servidores de carreira. Eu, por exemplo, estou secretário municipal de obras públicas e todos os meus cargos, superintendente e cargos de diretoria, que são 5, todos são de engenheiros técnicos de carreira da Secretaria Municipal. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque são servidores que conhecem a prefeitura, que são técnicos em suas áreas, seja da iluminação, de pavimentação, de edificações, de drenagem, e que entendem o que tem que fazer. E eu me coloco no papel de gestor, né, escutando o posicionamento de cada um para que a gente possa tomar uma decisão conjunta. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, inclusive que a nova política, o recado das urnas, querem isso. Outro ponto que eu queria ver com o senhor. A Guarda Municipal, cogitava-se muito a questão de uma reestruturação, né? Noticiamos na semana passada aqui, a gente produziu uma matéria com o sindicato deles em relação aos coletes, Sim. Que houve toda aquela polêmica, né? E um dos maiores questionamentos deles, referente à gestão municipal, era que foi orientado que eles não usassem ainda que vencido, por conta do seguro, o colete. E como que ficou essa questão? A gente sabe que chegou um lote, mas que veio, parece que a numeração que não era a condizente ao que foi solicitado. Como que está hoje a situação dos guardas municipais? Primeiro que eu, particularmente, tenho um grande respeito pelos guardas municipais. Eles fazem um trabalho importante na cidade e na terça-feira passada, eu, em prefeito interino, nós, junto com o secretário de Defesa Social e o superintendente da Guarda, o Celso, lançamos o programa Segurança nos Parques, que é um incremento de 60 guardas municipais nos parques principais da cidade, o Barigui, o Tingui, o Tanguá, o São Lourenço, o Jardim Botânico, o Parque Lago Azul e o Parque Náutico, não só com viaturas e motocicletas, mas o guarda-pé, para que dê uma sensação de segurança nesse momento do verão. Na sexta-feira anterior, antes do prefeito viajar, ele também lançou o programa Natal Seguro, que é o reforço também do policiamento da Guarda Municipal no centro da cidade, no centro histórico principalmente, para dar também uma garantia de segurança nesse momento de fim de ano, e onde foram entregues coletes à prova de bala. Nós também foi contratado 120, se eu não me engano, guardas municipais nesse ano, e no ano que vem a promessa de mais, que será concretizada, de mais alguns serem contratados. É claro que toda administração, e também nessa pasta, como em todas, há os percalços que têm que ser administrados, mas a diferença é que tem que ser feita, encarar o problema e resolver. Então, com a contratação de mais guardas, com a substituição gradativa dos coletes de segurança, nós estamos tentando ao máximo agilizar esse processo.
Outro ponto que eu gostaria de entrar, que eu acho que foi um dos mais discutidos durante o processo eleitoral aqui, né, para o município, as eleições, que foi o transporte público. Sim. Toda aquela polêmica referente, primeiro, à integração ou não, depois a grande promessa que se vinha, né, era da diminuição da tarifa do transporte coletivo, depois o próprio Rafael Greca, né, prometeu ali o congelamento da tarifa técnica, e a gente sabe que no ano passado houve um reajuste de quase 15%, né, na tarifa. O que houve? Quando chegou lá, viu que não era possível isso realmente? O que aconteceu que, ao invés de abaixar, subiu realmente? Primeiro que nós estamos num momento econômico muito ruim há muitos anos, né? Todos nós estamos com a esperança de que o novo governo federal ocorra uma melhora com isso. É claro que aquele aumento no ano passado não foi bom e a prefeitura deu sem querer dar, obviamente, dando pela necessidade de dar, com a promessa que está sendo cumprida de compra de novos ônibus. Já foram entregues 49 ônibus, serão entregues mais 101 já anunciados pelo prefeito. Esse ano não houve o reajuste da tarifa. Então, nós temos feito uma conversa de amplo diálogo e transparente entre o Sindicato do Transporte, entre os sindicatos dos motoristas e cobradores, quanto o Sindimoc e o CETRANSP, o Sindicato das Empresas de Ônibus, né, do patronal, para que a gente mostre que estamos discutindo a transparência, seja, como eu falei, na tarifa que não subiu nesse ano, na compra dos novos ônibus e mais 101 que serão entregues até o fim do ano. E na semana passada, também na terça, como prefeito em exercício, eu recebi o Sindimoc, do seu presidente Anderson Teixeira, com vereadores, e recebi a carta deles pedindo a retirada do projeto na Câmara Municipal da bilhetagem eletrônica, e a prefeitura se comprometeu em receber a carta, estudar tecnicamente. Eles saíram da reunião com uma reunião já agendada para quinta-feira dessa semana, agora, dia 22, às 14 horas, para começarem as discussões. E o comprometimento nosso foi óbvio de que os cobradores, que agora é o projeto de lei que instala a bilhetagem eletrônica, ele não exclui a carreira do cobrador e que a prefeitura vai acompanhar a transição, se isso realmente ocorrer, da bilhetagem eletrônica para o cobrador, que eles não ficarão de uma hora para outra sem o seu sustento. São pais de família e precisam ser profissionalizados e realocados no mercado de trabalho. Porque uma coisa, eu acho que isso é positivo e podemos dizer que a questão das greves, né, a diminuição, a gente sabe que a greve no transporte coletivo aqui em Curitiba era uma coisa constante, né, era quase que mensal, se a gente for ver pelo menos uma paralisação mensal, ou na região metropolitana, ou aqui mesmo, né, pela capital mesmo. Agora, a gente sabe que benfeitorias também, né, estão sendo feitas, claro, como o senhor já pontuou algumas, né, vice-prefeito. Citei esses pontos porque também entrevistei tanto o senhor como, né, o prefeito, né, e a gente está apontando e cobrando algum deles, mas a gente sabe que grande parte também foi feito. Queria que o senhor falasse, então, de projetos que foram implementados e que estão dando resultado positivo, se a gente for analisar da gestão passada para essa. Eu vejo avanço em várias áreas, né? Na educação foram entregues, tinham CMEs, 15 CMEs que estavam, 10 ou 15, se não me engano, CMEs que estavam fechados. Nós entregamos mais 3 nesse ano que estavam em construção. A Secretaria de Obras repassou para a Secretaria de Educação. Em menos de um mês, a Secretaria de Educação já colocou em funcionamento, fazendo assim diminuir a fila de creches. Os nossos parques têm manutenção, a nossa cidade está com manutenção. Um fato importante foi a reabertura da UPA da SIC, numa moldagem moderna, diferente, que economiza mensalmente o recurso do contribuinte, e o atendimento tem sido bem avaliado pelos moradores da região. Na Secretaria de Obras, por exemplo, entregamos obras importantes que pegamos paradas no começo da nossa gestão. A Marginal da 277, em frente à SPAI, a Raul Pompeia, que estava fechada, a trincheira da SEASA, que estava inacabada, nós já concluímos e já entregamos. Já retomamos as obras também. Da Linha Verde também teve um avanço. Da Linha Verde, retomamos as obras do viaduto do Pompeia, lá na região sul, também no Tatuquara, que facilitará mais uma saída do Tatuquara, Caximba e Campo de Santana. Essa é uma obra que devemos entregar no fim do ano que vem. E da Linha Verde, como você falou, estamos concluindo a pista de rolamento em cima do lote 3.1, que nós chamamos, que é do viaduto da Vitor Ferreira do Amaral, passando pela Ípica, até o Vita, mais ou menos. Resolvemos problemas de projetos que tinham na trincheira, que tem ali na rua Fulvio Alice,
que do outro lado na Igreja Batista do Bacaxiri, e as obras retomaram essa semana com toda a força. Queremos entregar até o começo do primeiro semestre e também já foi anunciado e autorizado pelo prefeito, agora sim a conclusão final da linha verde, que é o lote 4 que nós chamamos, que é onde termina esse que está em obras, que é mais ou menos do Hospital Vita, até o Trevo do Atuba com uma trincheira. Então essa obra já foi autorizada, a empresa ganhadora já está fazendo levantamentos topográficos, mobilizando maquinários para que a gente, nos próximos dias até dezembro, comece de fato as obras. Então, a linha verde ficará concluída do norte ao sul, né? E essa obra que está começando agora, temos a previsão de 2 anos de obra. Então, até o término da nossa gestão, nós queremos entregar para a população de Curitiba. Lembrando que uma obra sempre causa transtornos, mas nós temos tomado todos as preocupações para que ela não atrase, como aconteceu com essa que nós pegamos parada, esse trecho que estamos terminando agora. E tem mais uma obra, Thaís, importante, se você me permite, que é a trincheira da Nossa Senhora Aparecida, que é da Nossa Senhora Aparecida com a Mário Tourinho, no bairro Seminário. Essa obra já foi noticiada, nós estamos... Ali é sempre um trecho de congestionamento importante e ela é uma obra pontual, mas pensada na cidade como um todo, porque ali são mais de 11 linhas de ônibus, o ligeirinho da linha leste-oeste passa por ali, então é uma obra que também nós queremos, quando tiver tudo pronto, fazer a intervenção. Ela terá bloqueio de 6 meses, mas isso será avisado para a população com sinalização de desvios, mas é a prefeitura trabalhando e muito para entregar e também o maior pacote de recuperação de asfalto que a cidade de Curitiba teve nos últimos anos. São nesses 2 anos, mais de 160 quilômetros de ruas já asfaltadas ou sendo concluídas. Isso dá em torno de 280 ruas, mais ou menos. E nas 10 regionais, então até o telespectador pode saber que perto da sua casa já teve uma obra ou terá, porque as prioridades foram sempre ruas de ônibus e equipamentos públicos, como unidade de saúde e escolas municipais. Lembrando, então, que se tem obra porque estão em ação, né? Isso mesmo, sem dúvida. Tá certo, vice-prefeito. Obrigado pela presença aqui conosco. Poderíamos conversar mais, mas nosso tempo é curto. Sim. Agradeço mais uma vez e convido para trazer um balanço sempre para a gente do que está acontecendo aqui no município. Claro, eu que te agradeço todos os telespectadores, dizer que nós estamos sempre à disposição para tratar com transparência, com tranquilidade, como eu disse no começo. Tem as redes sociais, que estou sempre à disposição para conversar, sou eu mesmo que converso, então, e estou à disposição da Mundial, para a gente da TV, para que a gente sempre esteja aqui prestando contas do nosso trabalho para a população. E obrigado, Thaís, pela gentileza. Tá certo, obrigada, um bom trabalho por lá pela gente. Obrigado.